Eu quero falar um pouco mais, explorar um pouco mais essa parte da autorresponsabilidade, que é algo extremamente importante para qualquer pessoa que quer se conhecer, né? Principalmente nesse campo que eu trabalho, que é a área de oncologia, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de se relacionarem consigo próprias. Não só nessa parte, mas eu digo da oncologia porque são doenças autoimunes, né? Então a pessoa tem uma dificuldade ainda maior, né? Ela caracteriza muito o outro como responsável pela própria vida e pelas próprias dores. A autorresponsabilidade, na verdade, ela nada mais é do que você se tornar proativo em relação à tua própria vida, você se responsabilizar pelos teus problemas e não ao outro. Eu até tive uma paciente recentemente, onde ela trouxe, né, um desafio ao qual ela não conseguia se responsabilizar pelo próprio câncer. E nesse sentido é muito doloroso, porque ela não consegue se olhar e ela culpa o outro, ela culpa Deus, ela culpa os pais, né, pelo problema que ela tem. As emoções negativas, todo ser humano sente essas emoções. Algumas pessoas sentem, em específico, alguma delas a mais, né? Por exemplo, tem pessoas que sentem mais medo. Hoje em dia é muito normal as pessoas terem ansiedade, que faz parte do medo. Por exemplo, começando ali a partir da raiva, né? A raiva é uma emoção que faz com que a gente, muitas vezes, trave essa parte aqui do nosso corpo, o nosso maxilar. Pessoas que têm bruxismo, rangem os dentes, é porque elas sentem uma raiva muito forte, né? E, geralmente, quando a pessoa está com raiva, ela expressa isso através do maxilar, ela trava o maxilar e através das mãos. Né? E dentro dessa emoção raiva nós temos sentimentos derivados, que são quais? Né? Ódio, ira, revolta, injustiça. Né? Então as pessoas que sentem esses sentimentos sentem raiva. Né? Falando um pouquinho da tristeza. A tristeza é um sentimento que faz a gente voltar facilmente para o passado. A gente não sente facilidade para ficar no agora, a gente volta facilmente para o passado, porque são sentimentos que a tristeza promove em nós, como nostalgia, melancolia, saudade, né? Então a tristeza, solidão, né? Decepção, a própria depressão está dentro desse sentimento de tristeza, dentro dessa emoção tristeza, né? O medo. O medo é uma emoção que nos engessa, né? Faz a gente sentir aquele famoso frio na barriga, né? Existe, claro, o medo saudável, né? Que é aquele medo que nos impede, é aquele medo que nos impede muitas vezes de nós pularmos de um prédio, né? Então esse é um medo saudável, ou colocar a mão numa cobra. Então esse é um medo que nos preserva em relação à nossa sobrevivência. Agora, o medo que nos engessa, né? Aquele medo que é doentio, é o medo muitas vezes que pode fazer parte da nossa evolução, que faz a gente ir para frente, né? Esse medo é importante a gente não se conformar com ele. A gente precisa se libertar, né? Quando é um medo saudável, a gente sabe a diferença normalmente entre o que é um medo saudável e um medo que é doentio. Dentro do medo tem a ansiedade, a tão famosa ansiedade, que é o que as pessoas sentem muito atualmente. E a ansiedade é um sentimento que faz a gente viver para o futuro, né? Então as pessoas imaginam, alucinam coisas que vai acontecer, né? Sendo que é uma ilusão da própria mente, porque depois elas pensam, elas chegam lá no fato em si e nada daquilo aconteceu. Se você né? soubesse quantas conversas que teria e diria na cara e nunca aconteceu. Isso, Você e não acontece. Desculpa. Isso, e geralmente é algo tão mais tranquilo do que aquilo que você cria, porque a gente cria um monstro, né? Geralmente o pior cenário. O pior. Você se preparar. E aquilo não se realiza, ainda bem. Falando agora um pouco da culpa, né? A culpa é um dos piores, eu acredito que é um dos piores sentimentos, porque é um sentimento autodestrutivo, faz com que a gente não se preserve, né? Então muitas pessoas, por exemplo, que se mutilam, se automutilam, são portadoras dessa emoção, né? De uma forma muito fiel, né? De uma forma predominante. E a culpa é uma emoção que nos prende, né, a nós mesmos. Então é como se a gente se voltasse contra a si próprios,
né, ao nosso próprio eu, a gente se volta contra nós mesmos, a gente vira inimigo, né, do próprio eu, né, e isso faz com que a nossa vida vire de cabeça para baixo. Então é nesse sentimento, nessa emoção, que muitas pessoas fazem doenças, né, a famosa somatização, né, o câncer vem muitas vezes, quando a gente vai fazer uma triagem com um paciente oncológico, a gente vê que o histórico dele tem muito a ver com culpa, né? A pessoa se pune, a pessoa se denigre, se machuca, não se sente boa o suficiente, né? Tem muito essa frase, eu não sou boa o suficiente, né? Aí tem uma outra emoção que é a mágoa, né? A pessoa que também se sente magoada é uma pessoa que se afasta do outro, é uma pessoa que vive muitas vezes reclusa, né, em relação àquela pessoa que a magoou, né? É como se ela nunca perdoasse, né? Então ela não tem o auto-perdão, ela não faz isso com ela mesma, ela não perdoa a si própria e muito menos ao outro. E a mágoa é um sentimento então que faz com que a gente se afaste do outro em relação ao que o outro cometeu de ruim a nós mesmos. A mágoa é um sentimento que também facilmente nos cria um ressentimento. Então esse sentimento também é um sentimento muito perigoso de você ficar sentindo constantemente. Na verdade, todas essas emoções são. A gente precisa cuidar com a intensidade, porque muitas vezes quando a gente sente essas emoções de forma obsessiva e repetitiva, é aí que entra o famoso remoer. Quando a gente remoe um sentimento, uma emoção, pode causar uma doença. É aí que vem a somatização. Então, o problema não está em você sentir a emoção é natural, você tem direito a sentir, a questão está no remoer. Isso vira obsessivo na tua mente e você se vê como se não tivesse saída. Você se vê num labirinto, né, numa encruzilhada. Então, quando você não consegue achar a solução, isso faz com que o teu cérebro crie um edema, né, cerebral. E é aí que acontecem os conflitos no teu organismo. É a partir daí.